Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: O que discutis com eles? Alguém da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe a ti meu filho, que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar. Range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei de suportar-vos? Trazei aqui o menino. E levaram-lhe um menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão, e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: Desde quando ele está assim? O pai respondeu: Desde criança. E muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. Jesus disse: Se podes, tudo é possível para quem tem fé. O pai do menino disse em alta voz: Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Jesus viu que a multidão acorria para junto dele, então ordenou ao espírito impuro: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, que saias do menino e nunca mais entres nele. O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: Ele morreu. Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o, e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: Por que nós não conseguimos expulsar o espírito? Jesus respondeu: Essa espécie de demônio não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje no Evangelho Nosso Senhor acaba de descer do monte, no qual ele havia se transfigurado diante de Pedro, Tiago e João. Naquele momento, no momento da transfiguração, Cristo ele vai revelar a sua face gloriosa, manifestando para os seus discípulos, os que estavam com ele, quem ele de fato era. Ele foi confessado por Pedro que ele era Deus, o Messias, na verdade, o Messias, o Filho de Deus vivo, e a partir desse momento, dessa confissão de Pedro, depois que eles voltam de novo a mancar na fé, porque Pedro vai repreender Jesus, quando Jesus vai anunciar a sua paixão, ele leva-os até o monte e ali se transfigura para dizer para eles que não havia necessidade de se ter medo, não havia necessidade de insegurança, não havia necessidade deles colocarem neles próprios a responsabilidade da missão de Jesus. Afinal de contas, é Cristo, Deus feito homem, ele é que tem a sabedoria, o controle da situação, o controle daquilo que ele haveria de fazer. Tanto é que, sabendo ele das traições pelas quais ele passaria, pelas quais ele estaria sujeito, sabia que Pedro iria traí-lo, sabia quem o iria entregar, sabia que Judas iria entregá-lo, mesmo sabendo disso tudo, sabendo que muitos não tirariam proveito dessa sua entrega, Jesus ainda assim, ele segue firme com o seu propósito, segue firme com a sua missão, não titubeia e vai dizer: eu vou ser açoitado, vou sofrer muito, vou ser morto. Por que ele transfigura, a necessidade dessa transfiguração? Para que ele possa vir ao socorro da nossa fraqueza. Ele tem muita paciência conosco.
A prova disso é que a gente vê quanta paciência ele precisou ter com seus apóstolos. São testemunha dos milagres, são testemunha dos prodígios de Deus, mas ainda são lentos para crer, são lentos para terem fé, são lentos para confiar. Eles ainda não confiam em Deus, não confiam na palavra que Ele dirige. O coração deles ainda encontra-se como aquela terra meio endurecida, meio bruta, de difícil penetração. Não conseguem terem os ouvidos abertos, suficientemente abertos para compreender, não têm os olhos suficientemente abertos para ver quem é aquele que se apresenta diante deles. Depois daquela maravilha da transfiguração, da glória de Deus sendo manifestada aos discípulos, eles vão querer permanecer lá em cima, mas Cristo vai dizer não. Enquanto estamos nesta terra, a vida terrena é composta dessas duas coisas, da contemplação e da ação, da oração e do ato, da fé e da caridade, permeado, evidentemente, pela virtude da esperança. Agora que vocês contemplaram, que os apóstolos contemplaram aquela visão maravilhosa de Cristo transfigurado, Cristo glorioso, agora eles precisam voltar. Cristo vai manifestar sua glória para os apóstolos para que eles tenham fé e não mais titubeiem, para que eles não mais fraquejem, para que eles não mais tropecem na confiança neles mesmos, não tropecem no medo, não tropecem na dúvida. E imediatamente após esse momento, eles vão encontrar esse menino que está possuído por um demônio que é surdo e mudo. A humanidade que os apóstolos contemplaram gloriosa, eles chegam e vê essa humanidade agora um pouco estranha, já pervertida, uma humanidade não livre, uma humanidade presa, amarrada, amordaçada por Satanás. E vão ficar ali muito preocupados porque alguns apóstolos tentaram expulsar esse demônio e vão fracassar. É muito bonito o significado, não é? Deste texto, porque o foco talvez não seja nem tanto no menino que está possuído, mas no pai daquela criança, no pai que apresenta aquela criança. Porque, vejam, é um menino que é possuído por um espírito surdo e mudo desde criança. Vai tabular aquele diálogo lá com o Nosso Senhor e vai perguntar até desde quando esse menino está assim, desde criancinha, não é? E aí ele vai dizer ao pai, olha, se podes curar, né? Cristo vai até ficar surpreso, se podes curar. A primeira vez parece que Cristo escuta uma coisa dessa, porque as outras curas ele realiza não mediante o se podes, mas mediante uma fé já estabelecida. Se queres, aqui é diferente, não é se queres, ele já ouviu se queres podes curar-me. Aqui é diferente, se podes, ele vai dizer se podes, afinal de contas você ainda duvida que eu posso libertar esse seu filho do demônio? Não ouvistes nada a meu respeito? Mas é engraçado que também os apóstolos estão meio lentos ainda, porque Cristo perde a paciência, porque eles não conseguem expulsar o demônio. Ele vai dizer, até quando eu terei de suportar-vos? Como sois lentos, como ainda não conseguem realizar essas coisas em meu nome, como ainda não entenderam, como ainda não aprenderam. Mas ainda, como mestre bondoso que é, ele vai e age. Vai perguntar para esse homem, não é? Se podes, não é? Para fazer ele pensar de fato. Não tens fé? Acaso não tens fé? Ele vai dizer, tenho fé, mas me auxilia na minha falta de fé. Essa frase que ele diz aqui não é difícil para nós mineiros entendermos, né? Porque aqui em Minas é fácil a gente entender essa frase. Eu tenho fé, mas me ajuda na minha falta de fé. Né? Quando a gente vai numa venda em algum lugar, a gente pergunta se tem tal coisa, o vendedor fala, tem, mas acabou. Né? Tem, vende aquilo lá, mas naquele momento não tem. O homem está perguntando para cá, você não tem? Diz, fé até tenho, mas, ou seja, está faltando. Abertura para isso, abertura para a fé eu tenho. Eu sou constituído para isso. Eu fui criado para ter fé. Eu fui criado para ter um sentimento, uma inteligência, melhor dizendo, uma inteligência espiritual, mas agora ela está fraca. Ele vai descer, veja, Cristo vai descer do monte para socorrer ao homem que tem a fé fraca. O homem que criado para ser elevado às alturas, para possuir as coisas eternas, ele não consegue possuir essas coisas eternas. Por quê? Porque os seus ouvidos estão tapados. Ele não ouve, ele não tem para ouvir a clareza, a verdade que vem do próprio Deus. Ele não tem o ouvido aberto para ouvir a sabedoria de Deus. Aquela geração que o ouvia
não conseguia colher a verdade, extrair a verdade das suas palavras. Elas não penetravam no coração deles porque estavam surdos. O que produz um coração que ainda não tem fé? Produz isso. Produz o filho, o fruto de um coração que não tem fé, é isso. Algo que, de fato, não escuta e porque não escuta, não fala. Que está bloqueado pela sabedoria de Deus. Não é penetrado pela sabedoria de Deus. E se a sabedoria de Deus não penetra, ele não vai conseguir nunca obter a vida, obter a liberdade. Aquele momento da transfiguração ali, que foi dado ver apenas por 3 dos apóstolos, é algo que está destinado para todos nós contemplarmos aquilo ali. É para aquilo ali que Cristo veio, para nos levar para o monte, para nos levar para o alto e lá nos revelar a sua verdadeira face, a sua face gloriosa. Uma realidade tão boa, uma sensação tão boa que Pedro, ele, como sempre fala pelos outros, ele vai dizer: Senhor, é bom ficarmos aqui, vamos armar 3 tendas. É um lugar bom. Mas por que nós não conseguimos desfrutar das belezas e das maravilhas desse lugar? Porque nós estamos bloqueados, os nossos ouvidos estão tapados. Mas a gente precisa ter a humildade deste Pai, de chegar para Cristo e dizer: Senhor, olha, eu não tenho fé, não fé suficiente, portanto me ajuda. A oração mais eficaz que nós podemos encontrar nas Sagradas Escrituras é a oração deste homem aqui. Por quê? Porque ele pede a única coisa que nós temos certeza absoluta que Deus concede. Se você pedir saúde, eu não tenho certeza se Deus vai te conceder. Se você pedir libertação disso ou daquilo, eu não sei se Deus vai te conceder. Mas se você pedir fé, é certo que Ele vai te conceder. Por quê? Porque a condição fundamental para nós nos relacionarmos com Deus é a fé. Sem fé não existe salvação. Porque sem fé eu nunca vou poder acolher como autoridade a palavra de Cristo. Sem fé eu nunca vou conseguir vislumbrar com gosto essas realidades eternas que Cristo veio me anunciar. Sem fé eu não vou ter o chão, no qual eu posso caminhar diante de Deus. A oração mais sincera, mais verdadeira e mais eficaz é a que é feita por este homem, o pai desse menino, surdo, possuído pelo demônio surdo e mudo. Senhor, eu tenho fé, mas me auxilia, mas me dê fé. Senhor, eu nasci para isso, eu tenho possibilidade de crer, mas ainda não creio, então me ajuda. E a partir disso aqui o menino vai ser curado, o menino vai ser libertado das amarras desse demônio que o impedia de ouvir e o impedia de falar. Entendam bem, quando a gente for rezar, antes de rezar, pedir qualquer outra coisa, antes de pedir saúde, antes de pedir dinheiro, antes de pedir prosperidade, antes de pedir qualquer outra coisa, que são coisas válidas, evidentemente, peçam a fé. Comece por aqui, peçam a fé. Ah, mas eu já tenho fé suficiente. Mentira. Em primeiro lugar, um erro comum, as pessoas acham que a fé é dela, que nós já nascemos com fé. E a fé, ela é minha, eu ganhei e ninguém me tira. Não, a fé, ela é um dom. Ninguém nasce com fé. A fé é um dom, é dada por Deus, depende exclusivamente de Deus. E para que ela não morra, não acabe, eu preciso alimentá-la. Eu preciso alimentar a minha fé. E a minha fé, ela vai ser sempre alimentada como? Pela presença do mesmo Deus. É Deus que eu conheço por meio da fé, e é esse mesmo Deus que eu conheço por meio da fé que vai alimentar essa minha fé. Tendo a fé já em mim, a fé crescida dentro do meu coração, eu já conseguindo vislumbrar essas realidades eternas, eu não fico mais submetido a esse demônio surdo e mudo, que é o drama, não é? O drama aqui dos apóstolos. Por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? Claro que não conseguiram, vocês não tinham fé. Claro que vocês não vão nunca expulsar esse tipo de demônio, porque vocês não têm fé, se não têm fé, não rezam. A oração, gente, o que significa a oração? O que constitui o ato de orar? O ato de orar implica o despojamento da alma que está em oração, ela despoja de si. E naquele momento ali de oração, ela deposita toda a sua confiança, tudo que ela é, tudo que ela precisa, tudo que ela faz, ela deposita em Deus e não nela. Quando ela reza, ela está almejando um único objeto, Deus, e nada mais além de Deus. Uma pessoa que está em oração, ela está recolhida no Espírito Santo. E no Espírito Santo ela vai rezar ao Pai, em comunhão com Cristo. No momento de oração, a pessoa está meio que abduzida, está abduzida do mundo.
Ela está no mundo, mas naquele momento que ela está rezando, o céu se abre para ela. O coração dela, desapegado das coisas materiais, está se apegado naquele bem espiritual. Ela vive daquilo que ela ainda não possui, que ela ainda não vê, mas ela está ali. Quando ela reza, o coração dela está repousado no seu destino, está repousado no céu. Ela está aqui, com o pé cravado aqui na realidade, claro que está, mas o seu coração, a sua alma não. Estando aqui não está, vivendo aqui não vive, falando com uma linguagem humana, não fala uma linguagem humana. Fala uma linguagem elevada, uma linguagem divina, falando pelo Espírito, diz aquilo que é sábio. É muito bonito, nem para rezar, nem para dizer a Deus a gente precisa se preocupar com o que dizer, né? É o Espírito mesmo, no momento de oração, que nos auxilia naquilo que a gente vai dizer, naquilo que a gente vai pedir. A verdadeira oração é esta, e ela produz em nós os ouvidos arregalados para sempre ouvir e acolher a verdade, e a boca aberta para anunciar essa mesma verdade que nós ouvimos, e com clareza. A oração produz também em nós a visão, para ver, para vislumbrar todas essas realidades, e também nos faz possuí-las como presentes, como reais, como concretas na nossa vida. Quem reza, estou falando rezar de verdade, não estou falando de falatório, eu não estou falando de coisas emotivas, arrepios, não estou falando nada disso. Eu estou dizendo da oração verdadeira, daquele momento que você se coloca diante de Deus e você aceita que você não é nada e que existe um Deus que é maior do que você, e você vai, nesse momento, num diálogo, despojando de si, buscar tudo dele. Isso que eu estou falando de oração, coisa séria, silenciosa, meditada, quieta. Estou dizendo isso. Quem reza verdadeiramente está no céu, ganha o céu, vive já o céu, santifique-se. E não há demônio, não há maldade, não há surdez, não há fraqueza, não há nada que nos possa, ao menos naquele momento, nos assolar, nos afligir. Que o espírito de oração possa agora entrar, crescer nos nossos corações, criar em nós um amor por essa prática, a prática de se colocar na presença de Deus. E descobrir, por meio dessas leituras, por meio da graça que nós recebemos desse Evangelho, termos essa capacidade, essa humildade de despojar, de rezar com sinceridade e assim, claro, rezando com sinceridade, na presença de Deus, possuir aqui toda aquela bondade, toda aquela maravilha, toda aquela beleza, toda aquela verdade reservada a nós na vida eterna. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio,